vai? Seja muito, muito bem-vindo. Hoje eu quero conversar com você sobre os nossos sonhos. Não os sonhos que a gente sonha dormindo, mas os sonhos que a gente sonha acordado. Sabe, daqueles que a gente sonha quando a gente está naquelas horinhas de descuido, tomando um banho, fazendo uma caminhada, ou até mesmo antes de dormir. O que esses sonhos dizem sobre nós? Que tipo de desejos você carrega aí no seu coração? São sonhos grandes, como comprar uma ilha ou salvar o mundo? Ou são sonhos mais simples, como descansar no final de semana ou ir visitar a tia lá no litoral? Tanto o que você sonha como a forma como você encara as coisas quando os sonhos não dão certo, vai dizer muito sobre você. O que você faz com esses sonhos que não deram certo? Você vai abandonar ou simplesmente você já desistiu de sonhar? Para falar sobre isso, eu vou usar o capítulo História dos Desejos do livro Na Presença do Sentido, do Pompeia e da Sapienza, que é lindo, lindo, lindo. Inclusive, já fiz vários vídeos indicando essa leitura aqui no canal. Nesse texto, o Pompeia vai apresentar para os leitores 3 tipos de pessoas: os raivosos, os esquecidos e os teimosos. A qual deles será que você faz parte? Vamos saber? Os raivosos. O Pompeia começa o texto dizendo que ele percebia que quando ele contava um sonho para algumas pessoas, tipo o sonho de se formar, de ter uma família, de ter muitos amigos, algumas pessoas diziam: "Você é bobo de ficar sonhando, porque na prática a vida real é muito diferente." Ou senão elas diziam: "Quando eu era mais novo eu também sonhava muito, mas eu aprendi que a realidade é dura." É como se essas pessoas diminuíssem ou ridicularizassem os sonhos, sejam os deles mesmos ou o sonho dos outros. Você já passou por essa situação? De contar o seu sonho todo animado para alguém e esse alguém te jogar um balde de água fria? Do tipo: "Nossa, que ridículo, ele ainda sonha." Assim falando, né? Parece que é impossível que alguém chegue e desmorone os nossos sonhos para nós, mas sim, os raivosos existem. E às vezes essas pessoas fazem esses comentários até sem perceber, na melhor das intenções, porque elas mesmas já sonharam e se desiludiram demais. E elas meio que te avisam, porque elas não querem que você se decepcione. O Pompeia acha que, na verdade, essas pessoas ainda estão presas nos sonhos que não deram certo, nos sonhos que elas tiveram, mas que morreram. Esses sonhos ele vai chamar de sonhos mortos. Essas pessoas elas ficaram tão machucadas quando os sonhos delas morreram, né? Que se elas gostam de alguém, elas vão ficar mesmo muito aflitas quando elas virem esse alguém sonhando. Quando o Pompeia se refere a essas pessoas que tiveram seus sonhos mortos e não conseguiram se desapegar dessa dor, ele fala sobre carregar cadáveres. Forte, né? Ele diz: tive a impressão de que aquelas pessoas carregavam cadáveres de seus sonhos mortos pela vida afora. Isso as deixava rancorosas, céticas. Elas tinham raiva dos meus sonhos e de terem elas mesmas também sonhado. Como elas não conseguiram enterrar os sonhos que não deram certo, os sonhos que já estavam mortos, né? Elas preferem não sonhar mais e esperam mesmo que ninguém mais sonhe para não sofrer o que elas sofreram na desilusão. Como se sonhar fosse perigoso, fosse alguma coisa que machuque o sonhador. Você é assim ou conhece alguém que anda carregando sonhos mortos? O próximo tipo de sonhador que o Pompeia vai trazer é o do tipo esquecido. As pessoas desse tipo, elas esquecem dos sonhos mortos, elas fogem deles, né? São aqueles tipos que dizem: aproveita bastante para sonhar agora que você é jovem, porque depois a gente não sonha mais, porque os sonhos acabam. Para eles, os sonhos vão simplesmente deixando de existir. Diferente daquele outro tipo, essas pessoas elas não têm raiva, porque o sonho
não deu certo. Elas simplesmente fogem deles, com vergonha de ter sonhado um dia e das coisas não terem dado certo. Como se sonhar fosse um engano e elas pudessem ser mais felizes se simplesmente elas não sonharem mais. Mas eu tô aqui para te dizer que esses sonhos que a gente sonha acordados são muito importantes para nós. Eles dizem muito sobre quem é a gente e sobre o cuidado que a gente tem com o que a gente pode ser e com as coisas do nosso mundo. Por exemplo, se você sonha em salvar o mundo ou em ter uma profissão para ajudar as pessoas, isso quer dizer que você é uma pessoa muito mais altruísta do que quem sonha em comprar um iate, por exemplo. Não que sonhar em comprar alguma coisa seja ruim. Isso só vai, na verdade, apontar para suas prioridades, para os seus valores. O Pompeia, ele diz: quando eu estou sonhando, o sonho é mais verdadeiro que tudo que está à minha volta. Ele é a minha verdade, porque lá no fundo nós somos mais os nossos sonhos que qualquer outra coisa. Quando os nossos sonhos desabrocham, eles contam tudo o que temos de melhor. Eles contam de nós. Esquecer os nossos sonhos ou encará-los como se eles fossem algo enganoso, como uma negação da realidade, não é nada legal. Chega a ser pior até do que ter raiva e carregar os sonhos mortos. Porque simplesmente se recusar a sonhar é quase que se recusar a viver. A gente é movido pelo nosso poder ser, pelo nosso porvir. A gente precisa dos nossos sonhos para fazer a vida se desenrolar, para fazer as coisas acontecerem. Então, nós já temos os raivosos e os esquecidinhos. Agora, o terceiro tipo de pessoa que o Pompeia vai trazer é o do tipo teimoso. Os teimosos são aquele tipo de pessoa que, apesar de terem se frustrado, de ter seus sonhos mortos, eles não têm raiva disso e também nem querem se esquecer que um dia sonharam. Os teimosos do Pompeia são aqueles que conseguem olhar para o sonho que não deu certo, que morreu mesmo, e encontrar ali uma série de coisas importantes. Na teimosia de olhar para os sonhos que morreram, a pessoa consegue ter clareza para buscar o que deu certo nesse sonho e o que não deu, para sonhar melhor numa próxima. Eles acreditam que o sonho pode até morrer, mas que o sonhador continua vivo. Ou, como diz o Pompeia, os teimosos acreditam que os sonhos morrem, a força deles não. Essa força, ela só se esconde e a gente pode trazê-la de volta. O sonhador teimoso, ele vai lá escarafunchar no sonho que morreu e depois enterra essa história para poder começar outra. Ele não fica com raiva, carregando coisa putrefata, sonhos que já morreram, e ele também não vai ficar fugindo ou fingindo que é possível viver sem sonhar. O sonhador teimoso, ele vai se atentar, na força que fez esse sonho nascer e vai tentar se aproximar dessa força. Eles dizem: se o seu sonho morrer, enterra, mas guarda a força que fez esse sonho ser sonhado. Porque a morte de um sonho não precisa ser uma ferida que não fecha mais. É preciso dar desfecho para esse sonho, ainda que não seja do seu agrado. É preciso aceitar que o sonho acabou, que as coisas não deram certo e olhar para ele com dignidade. Porque se você conseguir enterrar adequadamente esse sonho, você pode se abrir para poder sonhar de novo. E não se trata de sonhar outra vez, mas sonhar de novo. Começar outra vez é repetição. Começar de novo tem um caráter de novidade. Uma nova coisa vem se colocar quando o desfecho preenche a primeira situação. A ideia é que você seja sempre um sonhador teimoso. Porque, pelo que consta, os sonhadores teimosos são mais felizes do que os que têm raiva dos sonhos ou daqueles que preferem não sonhar. Olhar com clareza para os nossos sonhos mortos, ao invés de fugir ou de ter raiva, é uma questão de honestidade para com a gente mesmo e também é uma questão de compromisso com quem a gente quer ser, com quem a gente quer se tornar.
A qual tipo de sonhadora a senhora pertence? A dica dos autores é que você teime em sonhar com toda a clareza desse mundo. É essa reflexão que eu deixo para você hoje. Seja um teimoso, continue sonhando, porque é de sonho que a gente se alimenta também, né? Um beijo, até a próxima, fique bem, tchau!